capítulo 2, fazemos a leitura do 11 ao 22. Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22. Todos acharam? Assentados mesmo, com toda a reverência e atenção, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E começa aí com uma dobradiça. Essa dobradiça é esta conjunção. Depois de ter dito tudo isso aí, então, portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, isto é, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois povos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos os dois povos em um só corpo com Cristo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos os povos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pedir a direção mais uma vez do Senhor. Ó Pai querido, Tua palavra é tão preciosa, tão profunda, ela vai muito além daquilo que podemos imaginar, e rogamos para que neste momento Tu fales conosco, nos dando entendimento, nos dando compreensão da Tua palavra e da Tua mensagem, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nestas semanas aí que nós estamos estudando a soberania de Deus, nas quarta-feiras, que tem sentido falta de bastante gente, né? Diga-se de passagem. Mas que não seja de passagem no seu ouvido. Entra aqui e sai aqui. É para que nós entendamos que há coisa melhor a se fazer
do que ficar vendo a novela. O entendimento das coisas de Deus, né? Tivemos a oportunidade, portanto, de discutir, opinar, perguntar a respeito da origem do mal. Coisa tremenda, uma dificuldade para compreender isto, porque é mesmo difícil. Mas, graças a Deus, bendito seja o Senhor, Ele nos deu a sua palavra, nos auxilia na compreensão, submetidos a ela, nós estudamos, nós buscamos, e o Senhor nos deu até que uma compreensão boa e razoável. Não é? Qual é a origem do mal? A origem do mal, o Senhor Deus fez todas as coisas boas e perfeitas. Depois de terminar tudo, Ele olhou e disse: eis que foi muito bom. Tudo que Ele fez, muito bom. A origem do mal não procede de Deus, não vem dele. Mas, garimpando ali na palavra, buscando textos, diz a palavra de Deus que um anjo, criado perfeito, o sinete da perfeição, ele estava diante do trono de Deus, servindo ao Senhor. De tão belo, de tão perfeito, do bem que Deus lhe fez, se origina o mal. Porquanto está escrito na palavra: cuidado, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Pelo que percebemos aí que a soberba é a origem do mal. Ele se achando melhor, o bom, queria ser como Deus. Ensoberbecido, o mal entra, o mal surge, é produzido pela soberba. E então entra o mal, e o resto da história nós conhecemos. Ele vai ao jardim, tenta a Adão, põe também soberba no seu coração: você será como Deus. Na verdade, Deus não está querendo isso. Na verdade, do diabo quer dizer, na mentira. Deus está com medo que você seja como Ele. Se você comer o que Ele disse para não comer, você será como Ele. Cresceu os olhos. Adão e Eva, que também não tinham ainda pecado, caíram na condenação do diabo, na soberba. O que tem a ver isso com o texto? Introdutoriamente, Paulo acaba de explicar como é que Deus nos resgatou do pecado, da cilada em que caímos. Disse ele que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, andando no curso do diabo e deste mundo, sem solução, sem remédio. Não tinha jeito para nós. Estávamos perdidos, inimigos de fato de Deus. Sempre que eu digo isso, eu fico lembrando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus for contra nós, estamos perdidos. Não há solução. É um problema sem solução. Se Deus for contra você, acabou, amigo. Não tem chance para ti. Não é? Aí o apóstolo Paulo coloca essa interjeição maravilhosa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou,
nos deu vida. Ele nos deu vida, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça. Ele nos dá vida que nos faz então enxergar, ouvir, nos convence, nos arrependemos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Uma obra do Senhor de salvação para as nossas vidas. Portanto, aí agora sim, chegamos no versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos. Mas agora, ele quer que nós não nos esqueçamos de algumas coisas. Portanto, esse aqui é o verbo que vai dirigir todo o texto. Lembrem-se. Portanto, lembrai-vos. Lembrai-vos. Né? No português mais atual, lembrem-se. Não se esqueçam. Não se esqueça do quê? Aí, dividimos aqui o trecho, o texto, em 3 lembranças que ele quer que nós tenhamos. A primeira é: não se esqueça de quem você era. Segunda coisa que ele quer que nós nos lembremos: não se esqueça o que Cristo fez por você. Terceira coisa, portanto, não se esqueça de quem você é agora. Pronto, guardou a mensagem aí na sua cabeça? É isso aí que nós vamos falar. Portanto, essa palavra que está regendo, nós vamos resumi-la numa frase, para nós termos o tema em nossos corações. Lembrem-se, Cristo uniu o mundo a Deus pela sua cruz. Lembrem-se, esse é o tema. Lembrem-se, Cristo uniu o mundo a Deus pela sua cruz. Guarda aí no seu coração essa mensagem que o Senhor vai falar conosco. Vamos então detalhar um pouquinho isto. Vamos ao versículo que nós lemos primeiro, versículo 11, até o versículo 12. O apóstolo Paulo então quer que nós nos lembremos quem nós éramos. E vai listando aqui pelo menos 6 coisas. Primeiro, ele quer que nós nos lembremos. Vocês lembram que vocês não faziam parte do povo chamados filhos de Abraão? Que povo é esse? Aquele povo esquisito, que faz a circuncisão nos filhinhos a partir do 8º dia. É feita a circuncisão para marcar quem eram os filhos de Abraão. E eles achavam isto algo extraordinário, não é? Mas era uma circuncisão na carne. Apontava já para o futuro, quando Deus requer dos seus filhos, dos seus eleitos, que se circuncide o seu coração. Não o prepúcio, não apenas os homens. Tem que ter circuncisão do coração. A carne, o coração carnal é lançado fora e recebe um novo coração. Essa é a circuncisão do coração que o Senhor requer. Mas lá em Abraão, lá com a promessa que ele fez aos patriarcas, Abraão sendo considerado o primeiro, porque é o primeiro patriarca depois do dilúvio, para que se inicie então este povo escolhido, para revelar neles, através desse povo, os oráculos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos, a tipologia, promessas. Paulo está dizendo: não se esqueça, você não fazia parte nem desse povo. Quanto mais dos circuncidados de coração. Você não fazia parte nem dos circuncidados na carne. Não se esqueça disso. Segunda coisa que ele quer que nós
nos lembremos. Então, éramos, é o versículo 11, versículo 12. Naquele tempo, estáveis separados de Cristo. Que significa? Nós não tínhamos a luz, não tínhamos entendimento, andávamos sem direção, toda a humanidade. Quem tinha a revelação, quem tinha a promessa de um Cristo, de um Messias, era somente o povo de Israel. Ainda sem entender o que estava sendo prometido, quando viria, como seria. Mas era com eles apenas. O restante do mundo, sem Cristo. Não tinha direção. Não sabiam de onde vinham. Não sabiam para onde iriam. Nem quem eram. Estavam sem Cristo. Outra coisa, fazendo parte desse bloco aqui, quem você era? Era separado da comunidade de Israel, fora do círculo dos adoradores do único e verdadeiro Deus. Interessante saber que ao escrever o Pentateuco, qual é o Pentateuco? Os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era uma revelação para o povo de Israel, todavia tinha o objetivo de mostrar às outras nações. Tem ali, lá, acolá, um povo que adora um único Deus. Acho que eles não giram muito bem, não. São todos os povos politeístas. Apenas Israel monoteísta. Poli quer dizer muitos. Todos os povos. Mas nenhum Deus pagão para dizer assim, este povo adora a um único Deus. Ainda que fosse pagão, não tinha. Todos os povos tinham vários deuses a serem adorados. A adoração, a rendição, a pagar-lhe tributos, a pagar-lhe oferendas, porque a palavra de Deus nos diz que em todos os povos, em todas as nações, há o senso de divindade, há um Deus, há uma divindade. A divindade está irada conosco. E nós precisamos acalmar essa divindade. Todos os povos têm isto gravado na sua mente. Mas somente Israel adorava ao único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, o governador de todas as coisas. E ele então se expressou, se revelou a Israel, para dizer qual era a forma que ele queria ser adorado, sem nenhuma imagem. Ele queria que fizesse sacrifício pelo pecado, simbolizando o Messias que havia de vir. Mas todos os povos, nós, inclusive, né? Ainda hoje, a nação é idólatra. A grande maioria não está junto, está separado da comunidade de Israel, fora deste círculo de adoradores do único e verdadeiro Deus, fora da comunhão com o povo de Deus. E éramos estranhos. Agora olha aí, que interessante no seu texto aí. Não estou falando errado não, porque está escrito assim mesmo. Estranhos às alianças, no plural, da promessa, no singular. Né? Por que isto? A promessa que ele está se referindo aqui é a promessa do Messias. As alianças, porque ele reiterou, porque ele fez de novo, reafirmou várias vezes ao longo da história do povo de Deus esta mesma aliança da promessa da vinda do Messias,
do libertador, daquele que ia morrer como um cordeiro, daquele que nos daria acesso ao trono da graça. Assim, nós, não judeus, né? Os gentios, o resto dos povos da terra, todas as nações, éramos estranhos. Não tínhamos entendimento, nem sequer conhecimento, as alianças da promessa do Messias, dado inicialmente lá em Gênesis 3,15, logo depois da queda. Está ali o proto-evangelho. É o momento que ele faz a primeira aliança. Vou mandar um herdeiro. Vou mandar um que vem da semente da mulher, para abençoar a todos, esmagar a cabeça da serpente que introduziu o mal. Né? Assim, esta promessa vem crescendo. Chega em Abraão. Em Abraão ele diz: a semente da mulher será da tua parentela, será um filho teu, será descendente da tua casa. A semente da mulher vai abençoar todas as nações da terra. E todas as nações estranhas, separadas e sem entendimento, estranhos a esta aliança que Deus está fazendo com o homem, com a humanidade. A promessa do Messias que passa por Abraão, renova-se em Isaac, renova-se com Jacó, renova-se com vários outros, né? Passa por Davi, filho de Davi, mas não é Salomão, é filho de Davi, filho do filho do filho do filho, até chegar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São as alianças da mesma promessa, o Salvador. Outra coisa, quinta, não tendo esperança. O que quer dizer esse não tendo esperança? A filosofia do mundo sem Deus nada mais é do que uma esperança limitada somente a este mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: nós não somos como aqueles gentios que não têm esperança. Viviam sobre uma filosofia de comamos e bebamos que amanhã morreremos. A vida é aqui, é agora, é hoje. O amanhã, quem sabe? Estou quase cantando a música. O amanhã, quem sabe? Vamos aproveitar a vida agora, aproveite o máximo. Gente deprimida, gente desconsolada, gente triste, gente abatida, vai no psicólogo e ele diz essas coisinhas aí. É hora de você ser feliz. Esqueça esse marido chato. Vai viver tua vida. A vida é o aqui e agora. Religião veio atrapalhar a nossa vida. É assim. É assim que andam os gentios, aqueles que estão longe de Deus, longe das promessas e sem esperança. Nós não somos como eles, né? O povo de Deus tem esperança. Mas Paulo está dizendo assim: não se esqueça, hein? Você é desses que não tinha esperança. O que mais? Sem Deus no mundo. Dizem que na antiga Grécia, especialmente, era mais fácil trombar com um Deus no meio da rua, com um Deus, com D minúsculo, lógico, né? Era mais fácil trombar com um Deus do que com um homem. O que quer dizer a frase? Era tanto Deus na cultura deles. Era tanto Deus que tinha mais Deus que gente. Parece aquele ditado assim: tem mais chefe que tem mais cacique que índio, né? Não já viu esse ditado? Eles tinham mais Deus que homens. Tanto era o número de deuses
Sem Deus no mundo quer dizer sem o único e verdadeiro Deus. Sem o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Sem Deus, tira-se a base. Sem Deus, não há porquê de nada. Sem Deus não há moral. Por isso o mundo insiste tanto com a ideia de ateísmo. Eles querem convencer até a si mesmo que não terão que prestar contas. Muitos resolvem abreviar sua vida, porque não tem Deus. Não tem amanhã. Não tem a quem prestar contas. Vive a tua vida hoje, agora, aqui. Paulo está dizendo, não esqueça que você era um desses. Por que esse não esqueça? Né? Então a gente fica pensando, certamente, há uma preocupação aqui. O apóstolo Paulo era um homem especial, de muitos talentos. E ele mesmo tinha medo da sua soberba. E ele preocupado com a igreja, preocupado conosco, preocupado que nós não caiamos neste erro do diabo, nesta condenação, que não nos ensoberbeçamos. É necessário que a gente sempre lembre de onde veio, para não se achar melhor do que ninguém. Né? Por um tris, por um ano de retidão, por um ano buscando andar em santidade, a gente já começa a se achar melhor que os outros. Né? Por um ano de bom entendimento de uma doutrina reformada, a gente já começa a pisar em cima dos irmãozinhos que não têm lá o entendimento completo ainda. Né? Uma discussão, às vezes, arrogância, e a gente fica pensando, meu Deus... A gente vê pessoas se colocando em um patamar de julgamento, de condenatório. Paulo está dizendo assim, não esqueça de onde você veio, hein? Olha aí, quem você era. Segunda coisa, então, agora, que ele vai nos conclamar, para que não nos esqueçamos. Lembrem-se do que Jesus fez por você. Lembre-se. Diz assim o versículo 12, mas agora, 12? Não, é o 13 já, né? Mas agora, em Cristo, vós, que antes estavais longe, dá mais uma lembradinha aí, né? Significa então que isto era, vós que erais inimigos, e ele dá 2 inimigos aí. Quando nós estávamos lá no mundão, né? Longe, nós éramos inimigos de Israel, inimigos estranhos ao povo de Deus e também inimigos de Deus. Então, por assim dizer, inimigos na horizontal ao povo de Deus, que retinham a responsabilidade, o compromisso e a designação de Deus para nos dar os oráculos de Deus, a palavra de Deus e a vontade de Deus. E o mundo, então, era inimigos dele. Porque havia recomendações. Não ande com eles, não coma com eles, nem dê suas filhas em casamentos a eles. Éramos inimigos do povo de Deus. E inimigos também de Deus. Aí, um inimigo colocado assim na vertical. Então, assim e assim, ou do povo de Israel ou do povo de Deus, nós éramos, de Israel ou do próprio Deus, nós éramos inimigos. Jesus, então, vem quebrar esta barreira. Que barreira? A barreira da inimizade. Ele quebra. É um aspecto importantíssimo da obra de Jesus para conosco. Nós éramos inimigos de Deus. Como eu disse há pouco, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ser inimigo de Deus não é mole, não. Estamos ou estaríamos
nós, bendito seja, estaríamos perdidos, condenados, sem chance de vitória, sem alternativa. Mas Jesus, no seu corpo, aboliu esta obra dele. Não é que simplesmente ele vai rasgar a lei, mas ele a cumpre no nosso lugar. Porque era uma das exigências para fazer parte do povo de Deus. Obediência à lei. Se vocês obedecerem, vocês serão o meu povo. Olha aí a aliança. E eu serei teu Deus. Nós não tínhamos nenhuma chance, nem a lei conhecíamos. Jesus então vem, cumpre toda a lei, todas as ordenanças. Ele as cumpre para desfazer a inimizade. Agora, ele está propondo a amizade. Tem a chance, a oportunidade. Vocês serão agora amigos de Deus. Eu cumpri a lei, todas as ordenanças estão satisfeitas, então houve uma abolição. Está feito ou satisfeita a ira de Deus contra vós. Basta que vocês creiam que Jesus tomou o seu lugar ali na cruz, recebendo sobre si os castigos de quem não cumpre a lei, mesmo sem conhecê-las. Alguma chance nós teríamos? Não. Jesus então faz esta obra maravilhosa. Aproximou-nos de si mesmo. Deus reconcilia consigo mesmo o mundo em Cristo Jesus, ou seja, a saber, na sua cruz. Ali ele está punindo o mundo, punindo o seu povo, inclusive, que tendo a lei não consegue cumpri-la, e também o gentil, os demais povos, as demais nações, que nem a lei conhecia para poder cumprir. Mas sabem que há uma divindade e que está irada. Mas ao invés de lhe adorar, de lhe pagar tributos, de lhe dar graças, eles vão servir a criatura ao invés do Criador. Mas Jesus demonstra o seu amor para conosco. Cristo anula, então, o efeito do não cumprimento da lei e das ordenanças que foram dadas aos judeus e a todos que conhecessem a sua lei. Então, meus irmãos, Jesus, cumprindo a lei e as ordenanças, faz uma obra completa em nome de todos os povos e de todas as nações. Todos foram representados em Cristo, todos, entenda, todas as nações, não é? Aprendemos hoje na escola dominical, não é todos indistintamente, todos representantes em todas as nações. Não é só um povo, só uma nação. Todas as nações haverá de ter ali os seus representantes, os eleitos, os escolhidos de Deus. Todos representados, todos se tornaram um. Ele desfaz a inimizade, tanto na horizontal quanto na vertical. Tanto com o povo judeu, o povo de Israel, os filhos de Abraão, quanto a inimizade para com Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós então passamos a ser um só povo, não há distinção, nem judeu, nem citra, nem bárbaro, nem brasileiro, nem japonês, nem chinês, nem africanos, para citar alguns africanos, Nigéria, Marrocos, África do Sul, etc. Né? Então, não importa qual a nacionalidade, em todas elas tem representantes eleitos, escolhidos, que vão agora fazer parte desse povo de Deus. Ainda que em possibilidade, até que se concretize
as promessas e a eleição sobre cada um. Não há mais, então, inimizade horizontal entre as nações, nem também inimizade no sentido vertical. Versículo 16. Reconciliar-se, né? O versículo 16 vem na sequência. Fazendo a paz, desmanchando a inimizade e reconciliar-se com Deus, ambos, judeus e gentios, ou seja, todas as nações, são um só povo diante de Deus e um só corpo, segue o versículo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e trazendo a reconciliação da humanidade consigo. Assim, desfaz a inimizade. E vindo, evangelizou. O que quer dizer evangelizou? É começar a falar para todas as nações. Vocês que eram inimigos de Deus, agora são amigos. Desfez a inimizade. Basta crer. É de graça. A salvação é gratuita. Creiam em Jesus Cristo e na sua obra que recebeu o peso do nosso pecado sobre si. A punição do nosso pecado estava ali sobre ele, para que agora nós tivéssemos de novo a oportunidade de ter acesso ao trono da graça. Ele trouxe a boa notícia. Acabou, diz o profeta Isaías, consolai o meu povo. Acabou o tempo da escravidão, da ignorância, da cegueira, da mortandade. A vida está chegando no meio de vocês. Lembrem-se disso. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Paz a vós outros que estáveis longe. Paz também aos que estavam perto. Porque ele, ambos, temos, porque por ele, por Jesus, por sua cruz, ambos os povos, tanto gentios como judeus, ou seja, todas as nações, têm acesso ao Pai em um só Espírito. Não se esqueça quem você era, não esqueça o que Jesus fez por você. Em terceiro lugar, não esqueçam quem vocês são agora. Quem vocês são agora. Então, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo começa a ministrar a respeito disso. Quem você é? Agora que ele desfez a inimizade, quem somos? Somos a sua igreja, o seu corpo. Somos parte do seu povo. Meus irmãos, atenção, meus irmãos, não é coisa de somenos, não é pouca coisa. Vocês que estavam longe, sem chance, agora fazendo parte do povo de Deus. A aliança serve também para você, que estava longe. Está desfeita a inimizade, portanto, você também faz parte do seu povo. Lembrem-se, já não sois estrangeiros e peregrinos. Ou seja, já não são mais estranhos. A ideia de peregrino aqui é de alguém andando sem rumo, um andarilho perdido. Não é? É diferente da ideia do hino que cantamos. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Aqui, a ideia no cântico é que somos viajantes. Estamos peregrinando, somos peregrinos, mas não sem rumo, sem lugar para habitação, sem moradia. Nós temos uma luz que nos guia. Estamos indo para a mansão celestial. Estamos indo para os braços do Pai. Um dia nós estaremos de volta na nossa casa. O que ele está dizendo aqui que não somos mais peregrinos, seria este andarilho. Não somos mais alguém que anda sem meta, dormindo ao relento. Não.
Nós temos um povo, uma família, fazemos parte desta família de Deus, ajudando-nos uns aos outros, fazendo parte do povo a quem Deus chama de povo dele, rebanho do seu pastoreio, não mais estranhos, mas concidadãos dos santos. Fazemos parte de um povo santo, separado por Deus, para andar em santidade, para abandonarmos o pecado. Agora nós conhecemos o único e verdadeiro Deus, quão santo Ele é, quão abominável para Ele é o pecado. E nós então vamos viver para agradá-lo. Vamos viver como cidadãos dos céus. Somos cidadãos daqui desse mundo, temos os nossos compromissos, nossas responsabilidades, temos que dar bom testemunho, mas nós não podemos nos arraigar aqui, porque a nossa pátria está no céu. É para lá que nós vamos. É lá que é o definitivo. Estamos aqui de passagem. Sois família de Deus. Para explicar melhor esse família de Deus, o apóstolo Paulo vai usar como ilustração esta figura de um edifício não acabado, ainda em construção. Edificados, versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aquilo que foi escrito lá atrás pelo povo de Israel, de quem nós estávamos separados, é palavra de Deus. Aquilo que foi registrado pelos apóstolos, que está fundamentado, que está inspirado por Deus, ordenado pelo Espírito de Cristo, é neles que este edifício vai se fundamentar. Não são apenas colunas, estão postos os apóstolos e profetas, a palavra de Deus, os seus ensinos, os seus mandamentos, estão postos sobre uma pedra fundamental. Não está sendo construído no lamaçal, não está sendo construído na areia, não está sendo construído na areia movediça, está sendo construído sobre uma rocha firme. A pedra angular, a pedra principal da construção, a base é Jesus, no qual o edifício todo, bem ajustado, versículo 21, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós estamos sendo desenvolvidos, aperfeiçoados. Nós somos a morada, o templo do Espírito Santo de Deus. Quem quiser desconsiderar, paciência. Quem achar que isso é pouca coisa, pelo amor. Templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, o Deus Todo-Poderoso, maior que o universo, pois pôde fazê-lo. É muito maior que o universo. Aprove. Quis Ele fazer morada em mim e em você, na sua igreja, no seu corpo, no seu povo. Bendito seja o Senhor. Santuário dedicado ao Senhor. Portanto, vê lá o que você faz com o templo do Espírito Santo. Vê lá o que você faz. Né? Cuidado, a prostituição. Né? As drogas, vai destruindo o corpo, a bebedeira, vai destruindo o templo. A palavra de Deus diz, ai de quem destruir o templo. Terrível, né? Então, no qual, ou seja, no mesmo fundamento, na pedra fundamental, em Cristo, e na sua palavra também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Concluindo então, meus irmãos, nós
precisamos então lembrar. Cuidado com a soberba. Cuidado com o relaxamento, com o esfriamento. Há de se ter diligência, esforço, lembrar-se de quem nós éramos. O Senhor Jesus nos uniu a Ele pelo seu sangue. Podemos dizer, Ele é a nossa luz. Agora temos uma direção. Ele nos guiará e nos apontará o caminho. Ele nos uniu ao seu povo. Já não somos mais desgarrados. Atenção, não somos desigrejados. Que conversa é essa de desigrejado? Viver sem uma igreja, sem a reunião com o povo? Não, eu estou bem. Mas você não aparece na igreja mais. Não, eu estou bem com Deus. Igreja não tem nada a ver, não. Já vi muito isso. Estou bem com Deus. Não está bem com a igreja, com o corpo de Cristo? Não está bem com Deus. Desculpe a franqueza. Né? Então, Ele nos uniu e já não somos mais desgarrados. Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio, a família de Deus. Nos incluiu nas alianças. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Agora, já não somos mais gentios. Já não somos mais como eles, sem esperança. Temos noção da eternidade, de que temos de prestar contas, que temos de comparecer diante dele. E enfim, podemos ter a segurança de dizer: eu tenho um Deus. Eu tenho o Deus Todo-Poderoso. Ele está comigo. Deus que me amou. Um Deus que se importou comigo, a ponto de dar a sua vida por mim. É tremendo isto. O que devemos então fazer? Feitos, lembrados estas coisas, quem eu era, o que Jesus fez por mim e quem eu sou depois da sua obra. O que devo fazer? Meus irmãos, primeira coisa é o verbo que rege todo o texto. Lembremo-nos. Lembrem-se. Lembrem-se. Lembre-se destas coisas com gratidão, temor de Deus, pelo que Ele fez por nós, por nos escolher, por nos chamar, por nos alcançar. Lembre-se de viver com Ele como um amigo. Ele desfez a inimizade. É o nosso Pai, um amigo, próximo, vivendo em confiança. Não andem mais atemorizados. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, nosso abrigo, nosso socorro. E por último, não menos importante, andemos em santidade. Andemos em santidade na sua presença. Não sei. Talvez haja mais conexões. E o Espírito Santo vai trabalhar nos nossos corações. Pensemos nisso. E nos rendamos ao seu senhorio, ao seu cuidado. Vamos consagrar a nossa vida ao Senhor com cântico de consagração, pedindo a Deus que nos receba na sua presença.